Amém, igreja. Povo, queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí comigo. A segunda carta de Paulo ao povo de Coríntios, ao povo de Corinto, capítulo 1, versículos do 3 ao 7. O pessoal aí que não tem Bíblia, o pessoal da igreja vai te alcançar uma Bíblia aí. Hoje não está funcionando o nosso aplicativo do telão ou está faltando a pecinha de trás? Esqueci. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículos do 3 ao 7. Aí. O pessoal está procurando aí? Achou? Amém? Ajuda o irmão que está desesperado. Ele está apavorado. 2 Coríntios. Uma dica importante, 2 Coríntios é logo depois de 1 Coríntios. Né? O irmão, acho que você está precisando ler um pouco mais a Bíblia, né? Porque quanto mais a gente demora para achar, isso condena, né? Vamos lá? Amém. Tipo assim, tá folheando ainda a Bíblia, né? Daí o cara diz, amém, vamos lá. Diz, então não vou ler mais. Olha ali no telão se você não conseguiu achar até agora, irmão, não tem problema. Diz o seguinte: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Amém? Irmãos, uma coisa importante, faz um tempinho já que nós já fizemos uma sequência de mensagens a respeito, se eu não me engano, foi na nossa mensagem de seminário do ano passado. Posso estar equivocado, irmão, daí você me perdoa. Mas nós falamos em uma das noites a respeito do trabalho missionário de Paulo na igreja de Corinto, né? E você está aqui hoje e nós estamos dividindo com você um trecho da mensagem de Cristo, que é resumida nesse compêndio que se chama Bíblia. E o que acontece, irmão? Nós analisamos um trecho de uma carta. Essa carta foi escrita por uma pessoa e destinada a uma outra pessoa. Essa primeira pessoa vivia em um contexto e, analisando o contexto dessa segunda pessoa, enviou uma carta para responder a uma demanda que essa outra pessoa estava passando. Nesse caso, o apóstolo Paulo estava mandando uma carta para um povo. É como se fosse um missionário que está mandando uma carta para o povo de Charqueadas. Corinto era uma cidade. Que era uma capital de uma província romana. Presta atenção comigo nisso. Essa capital era muito conhecida por ser um grande centro comercial. E por que isso é importante a gente saber? Para saber quem é esse povo que está recebendo essa carta. E essa carta inicia falando de um grande sofrimento. E de um auxiliador, de um consolador, de uma ajuda que vem de Deus para suportar esse sofrimento. Esse povo de Corinto, ele era um povo que vinha regado de uma cultura.
Sabe o que tinha lá em Corinto? Tinha 12 templos de deuses pagãos. Entre esses 12 templos existia o grande templo da deusa Afrodite, que era conhecida como a deusa já diria a música, né, da cultura popular dos anos 90, né, do Skank, que dizia assim: Afrodite, deusa do amor. E o resto não dá para cantar porque é promíscuo, tanto quanto a deusa Afrodite. Os cultos da deusa Afrodite eram arregados de promiscuidade. E promiscuidade é uma coisa tão feia quanto essa palavra. Ou palavra feia, promiscuidade. Imagina o cara que inventou essa palavra. Mas sabe o que é promiscuidade, pessoal? Promiscuidade eram métodos de adoração através de relações sexuais ilícitas. Mulheres virgens eram levadas a esse culto e sacerdotes faziam posse da sexualidade, faziam sexo com essas meninas virgens dentro desse templo, em culto à deusa Afrodite. Dentro desses cultos, homens e mulheres, independente de serem casados ou não, e todos quase eram, praticavam imoralidade de todos os tipos. Mas era o culto do amor que não tinha amor nenhum. Porque o desejo do diabo sempre foi confundir a humanidade, usando coisas que de fato eram divinas e mudando o significado delas nesse mundo. Nesse lugar, nós estamos falando de para quem Paulo escreveu essa carta. Existia o culto da deusa Afrodite, existia um templo do deus... Cadê? Eu anotei aqui. Asclépio, que era o deus da cura, aonde pessoas doentes eram levadas e eram curadas. Pessoal, aonde as pessoas eram levadas e eram curadas, em troca de adoração, de sacrifícios. Animais eram sacrificados, votos eram feitos, para que as pessoas alcançassem da divindade a cura. Essa era a realidade de Corinto. Existia o grande templo do deus Apolo, mas existia também uma sinagoga judaica. Existia um povo judeu que identificava um único Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que enviaria o Messias para salvar o povo escolhido do cativeiro desse mundo. E lá também existia uma igreja fundada por um missionário. Pensa comigo que em um determinado momento chegou um homem nesse lugar, chamado Paulo, e ele encontrou algumas pessoas, principalmente nesse lugar, um casal. O que está acontecendo? Estão sintonizando ali o jogo do Grêmio? É isso? O que será isso? Está amarrado. Será que é Afrodite? Não, deve ser esse mais feio aqui, o Asclépio. Não tem nada disso aí, irmão. Isso tudo não existe. O que acontece? Chega um cara nessa cidade, encontra duas pessoas que tinham uma coisa em comum. Não era o amor e a veneração a Deus. Não, isso também, de certa forma, sim. Mas ele encontra duas pessoas que tinham a mesma profissão. A profissão de Paulo, ele fazia tendas de couro. Ele encontra duas pessoas lá que também tinham a mesma profissão que ele. E começa a se reunir com essas pessoas. Começa a pregar para o povo judeu. O povo judeu o rejeita. Paulo bate as suas sandálias e tira o pó dos pés e diz que não vai mais pregar para judeus. E ele vai e se aloca na casa de um homem que mora ao lado de uma sinagoga. O que acontece? Deus fala com ele através de um sonho e diz: não, continua, tenha coragem e continua, não tenha medo. E continua pregando para eles. Para quem? Para os judeus. E o que acontece? E o que acontece? Depois... Será que é o microfone? É, monitor cardíaco do pastor, né? Que fica nervoso com essas coisas. Mas deve ser o cabinho ali de repente. Mas olha só, pessoal, mas não vamos dar bola para isso, porque o barulho deles é muito menor do que o meu, né? Olha só. O que aconteceu com eles, cara?
Essa igreja, ela é formada dessa forma. Formada dessa forma é ótimo. Essa igreja aconteceu assim. Paulo não queria mais pregar para os judeus porque estava chateado porque eles o rejeitaram. Deus mandou que ele pregasse e ele continuou lá. Paulo permaneceu lá por quase 2 anos e estabeleceu uma igreja. Depois que ele saiu de lá, aquela igreja continuou. Sabe o que aconteceu? Depois que Paulo saiu de lá, presta atenção aqui em mim, irmão. Eu fiz um compromisso hoje comigo mesmo de não dizer para você olhar para a pessoa que está do teu lado. Me ajuda, que eu fico tentado. Principalmente quando você está distraído. Aquela igreja começa a sofrer o assédio de todas essas religiões. Aquela igreja começa a sofrer o assédio do judaísmo, de todos esses templos, de todas as pessoas que cultuam tudo isso. Pessoas que gostavam daquilo, dos outros templos, começam a frequentar também os cultos da igreja em Corinto. E eu pergunto para você, irmão, quantos de nós aqui já tivemos experiências em outros tipos de cultos, em outros tipos de religiões? Já passamos pelo catolicismo, já tivemos experiências no espiritismo, alguns já passaram por religiões afro, ou tiveram familiares, ou têm noção, ou pensam que tem problema na sua vida porque tem um trabalho feito, mesmo sendo da igreja há 20 anos, acha que tem interferência do inferno na tua vida, acha que perdeu o marido por causa que a fulana fez um trabalho. Isso é a interferência da realidade desse mundo. Aquela igreja começa a sofrer um assédio, começa a sofrer pressões. Paulo escreve uma carta para essa igreja. Mas essa carta não é a primeira carta. Ele escreve uma primeira carta doutrinária, explicando a respeito de como as coisas são. Essa carta não foi encontrada. Ela se perdeu com o tempo. E o pessoal de Corinto escreve uma carta resposta a isso, questionando algumas das coisas da doutrina que Paulo escreveu nessa carta, porque nessa época não tinha WhatsApp, irmão. Não tinha videoconferência, não tinha o YouTube para as pessoas chegar lá e ligar e assistir a pregação. Ele escrevia uma carta e essa carta percorria quilômetros, dias de distância, para chegar lá e era lida diante de todos. E eles ficaram indignados com algumas coisas porque na igreja existia interferência. Existiam pessoas que praticavam promiscuidade. Pensa comigo, eu estou aqui hoje, sou adolescente, tenho 15 anos na igreja do Ministério Despertar, e eu ouço falar que o que eu preciso fazer é me guardar até o casamento para ter uma relação sexual. Mas ali do lado existe uma outra igreja, onde diz que o bacana é sair por aí pegando todo mundo. E aí eu dou um pulo lá, mas os meus amigos estão aqui. E eu vou lá e digo para esses que estão aqui o seguinte: não é bem assim. Não é bem assim, porque naquela igreja ali do lado, eles dizem que nem precisa casar, não. Entende? E aí eles questionam isso. Aí eles questionam muitas coisas. E aí eles mandam uma carta para Paulo. E Paulo olha para aquela carta e diz: não, eu preciso responder a esse povo. E escreve então a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a primeira que está na Bíblia de vocês. E ele rebate a todos esses temas. Depois de rebater a todos esses temas, o povo de Corinto fica mais bravo ainda, porque ninguém gosta de ouvir que está errado. Ou gosta? Você gosta de ouvir que está errado? Claro que não. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Você vai procurar na Bíblia, em qualquer lugar, por A mais B, o que garanta a você a possibilidade de você tomar sua cerveja no final de semana. Você vai procurar lá. Ah, não, Jesus transformou água em vinho, então eu posso tomar. Se ele transformasse água em cerveja, toma cerveja então. Acha lá que ele transformou água em cerveja. E aí o que acontece? Tu vai procurar lá. Ah, mas Jesus nunca falou que tem que vir casar na frente de um pastor. Então, eu e o meu namorado, a gente, faz aquelas coisas feias que a gente faz, porque a gente já se considera casado. Se considera. Então pega as contas da tua mulher todas para ti. Tira ela da casa dela, leva para tua casa. Compra uma casa. Bota no teu nome, no nome dela.
E principalmente, considere-se então que tu nunca mais vai largar ela, porque é isso que é o casamento que a Bíblia fala. Quer fazer isso? Não, isso tu não quer. Mas tu está justificando de outra forma. Era isso que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Pessoas lá fora interferindo no que estava aqui dentro. Paulo escreve uma carta dizendo que está tudo errado. Vocês estão aqui comendo e bebendo dentro do culto aquilo que vocês trazem. E tem irmão aqui dentro que está passando fome. Você está lá com 120 quilos e tem alguém com 40, porque não tem o que comer. E você acha que tudo bem, que isso está bem certinho. Tu acha que eles gostaram de ouvir isso? Tu acha que eles fizeram uma dietinha? Era mais fácil eles levar menos comida do que querer dividir a comida deles. Eles ficaram brabos com Paulo. Ficaram chateados. Nesse tempo, Tito estava lá. E tinha notícias a respeito disso. Historiadores falam que Paulo teve uma passagem breve por lá e viu a reação deles. E escreveu uma carta duríssima. Essa carta também não foi encontrada. Eu acho que quem encontrou, de repente, escondeu porque não queria que a gente ouvisse o que estava nela. Tanto foi pesada essa carta, então a terceira carta de Paulo. Tanto foi pesada essa carta, que Paulo pensou o seguinte: agora eles não vão mais olhar na minha cara. Se a primeira que foi leve eles acharam ruim, e essa então? Porque as pessoas não gostam de ouvir que estão erradas. Porque as pessoas não gostam de ouvir que aquilo que elas acreditam está misturado. Está misturado, irmão. Está misturado. Você já viu uma criança que tu olha para a cara dela e diz: puxa, é a cara do pai, né? Mas daí ela faz um jeito assim, puxa, olha ali a cara da mãe. A coisa é tão confusa, tu começa a achar até que a mãe e o pai são parecidos. Tu nunca passou por isso? Eu tenho às vezes essa impressão, eu vejo umas crianças assim, eu digo, olha a cara da mãe, essa cara do pai também. Será que esses pais não são irmãos também, tchê? Porque parece, de tão parecido que são. Sabe o que é isso? A criança é uma mistura. Tira aquilo que é do pai, não vai ser mais quem ela é, não é? Tira aquilo que é da mãe, não vai ser mais quem ela é. A igreja estava misturada, entranhada com as coisas do mundo. Existia muita interferência. Aí Paulo escreve uma carta duríssima para eles. E Paulo tinha marcado um dia de ir lá nessa carta. E esse dia ele não foi. Não é assim, no dia tal eu vou lá. Ele disse, não. É que nem eu dizer para vocês assim, bom, eu moro em Porto Alegre. Eu não moro, eu moro aqui. Mas assim, eu moro em Porto Alegre, mas vou dar uma passada em Charqueadas no dia que eu for a São Jerônimo. Paulo disse para eles, não, eu vou dar uma passada aí em Corinto no dia que eu for. Esqueci até o nome da cidade. Esqueci. Quando o dia que eu for na outra cidade. Sabe o que aconteceu? Paulo foi na outra cidade. E não passou em Corinto. Pensa num povo brabo. O povo estava brabo porque tinha ouvido o que não queria ouvir. Porque ninguém gosta de ouvir que está errado. Mas aí o que aconteceu? Ele disse que ia lá. E ele estava preparado para o dia que ele fosse lá. Mas aí ele não foi. E aí Paulo pensou, pô, agora que eles estão loucos comigo. Aí ele se encontra com Tito. Depois de um certo tempo, que não foi muito. E Tito diz para ele o seguinte. Que a carta que ele enviou foi muito bem recebida. E com o tempo, ela foi motivo de arrependimento daquele povo. Foi motivo de arrependimento daquele povo. E aquelas coisas que estavam erradas, que foram combatidas em 3 cartas, começaram a se tornar o motivo de transformação da vida deles. Mas alguns ainda, questionando a respeito de quem era Paulo para poder escrever isso, fez com que Paulo fizesse um levantamento a respeito de quem ele era. E sobre qual autoridade ele falava tudo isso. Mas a carta foi recebida por eles. E aí, ele vem com esse texto, que diz assim, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso. O Deus de quem todos recebem ajuda,
Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Olha, imagina Paulo, que amava aquela igreja, escrevendo isso, depois de saber a notícia de que eles receberam e estavam se arrependendo. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar a todos os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, pois assim como nós tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, assim por meio dele participamos de sua grande ajuda. Irmãos, por que nós estamos falando sobre a igreja de Corinto? Se nós estamos encharquados. E não tem nem corintiano aqui. Tem corintiano? Tu não é corintiano? Não, o que tu é mesmo? Flamengo. Flamengo e Colorado ainda. O que eu digo para um cara desse, Sorriso? Que Deus te abençoe. Tu é participante do sofrimento de Cristo, né, cara? Então tá aí. Por que nós estamos falando de Coríntios, irmãos? Por que nós estamos falando de Coríntios? A gente vive em um mundo rebelde, um mundo em rebelião. Um mundo que a igreja começou a sofrer interferência de tudo o que está errado. E a gente sofre. A gente sofre para que as pessoas conheçam a salvação. Esse texto fala muito de ajuda. E essa expressão que é usada em ajuda é a mesma que fez com que essa versão, a nova tradução linguagem de hoje, traduzisse o consolador em auxiliador. Porque essa ajuda é o consolo. Eu queria que você prestasse atenção comigo em um trecho de um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Me ajuda apagando as luzes aí, pastor. Rapidinho. A morte do menino Bernardo, de 11 anos. A polícia suspeita da própria família. E o Brasil se pergunta, o que aconteceu de fato nesse crime tão cruel? Era para ser mais uma quarta-feira de aula na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Mas, por volta das 9h30 da manhã, quase na hora da merenda, 2 ex-alunos promoveram um ataque sangrento que terminou com 10 mortes. 2 suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018, foram presos nesta madrugada. 49 pessoas morreram em um ataque a 2 mesquitas na Nova Zelândia e mais de 20 estão internadas em estado grave. 4 pessoas foram presas até agora. Um dos atiradores gravou a ação e postou nas redes sociais. Vocês viram isso essa semana aí, irmão? Vocês viram isso essa semana? Não tem. Quem não ligou a televisão, quem não abriu o Facebook, não viu. Eu, particularmente, eu assisto bem pouca televisão e não tenho rede social. E aqueles detalhes que você sabe disso, talvez eu vou ser surpreendido ainda. Eu comecei o culto hoje dizendo que essa semana foi uma semana pesada. Morreu um monte de gente, gurizada. Sabe por que morreu um monte de gente? A gente hoje, alguns passaram dias assistindo o julgamento de um pai que mandou matar o próprio filho para ficar com o dinheiro da mãe, sei lá se foi bem isso. Contratou uma madrasta e foi isso que foi decidido e ele foi julgado, condenado por esse fato. Uma vereadora é morta por motivos políticos e de ideologia. E um homem entra em uma mesquita e sai matando todo mundo porque ele tem divergência religiosa. Grava ainda e posta nas redes sociais. 2 malucos. Eu nem sei quem é que é maluco agora, tia. Não sei se eles são normais e eu é que sou louco ou ao contrário.
Mas eles entram numa escola e saem matando todo mundo. Com machadinho. O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Eu não sei você. Mas eu vejo, hoje nós vamos ter a apresentação desse moço bonito que está aqui, né? Acompanhado dos seus pais. E eu fico pensando, meu Deus, o quanto nós dependemos de Deus. Essa semana, um familiar de um irmão nosso aqui da igreja perdeu o bebê nas últimas semanas de gravidez porque a criança se enforcou com um cordão umbilical. Nós passamos ontem a manhã toda fazendo entrevista com as turmas do projeto, com a nossa turma minha do Sorriso. E como o Rodrigo me disse esses dias, de normal, eu acho que foi só o parto de uns 2 ou 3 que tinha ali, porque o resto é só tragédia. A nossa média é perder um adolescente da nossa turma por ano para o tráfico de drogas. Há poucos dias, enquanto nós estávamos comendo um X, a 2 casas da casa da Kelly e do Leandro entraram lá e deram 30 tiros em um rapaz por causa de dívida de tráfico de drogas. Alguns moradores de uma vila aqui da nossa cidade têm que pedir autorização para sair de casa. O nosso cemitério está todo pichado. E a prefeitura não pode apagar, porque senão eles vão matar os moradores. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. Não sei o que você está pensando. Mas eu tenho uma coisa bem séria para te dizer. Esse é o resultado de um mundo em rebelião. Esse é o resultado de um mundo que virou as costas para Deus e disse que Deus não existe, ou que nós não precisamos de Deus. As pessoas se matam. Os conceitos estão invertidos. Reina o egoísmo. Reina o poder pela força. Lideranças já não sabem mais o que vão fazer. Uns tiraram todas as armas, o outro quer dar 4 armas para cada um. 4 armas, uma para cada mão, e vão aprender a atirar com os pés. Pergunto para você, vai resolver? Eu não estou aqui para defender bandeira de político nenhum, mas eu quero dizer para você, nenhum político vai resolver o problema da raça humana. Posso dizer outra coisa para você? O resultado de um mundo em rebelião a Deus é morte, sofrimento, dor. O resultado de um mundo que disse que não quer a Deus é acontecer isso todo dia. Sorriso, qual é o plano com a Fê aí? Quando é que vão aumentar a família? Tá próximo esse plano, né? Eu e a Jéssica, nós estamos num trabalho de convencimento, né? Por horas um tem que convencer o outro e por horas o outro tem que convencer o um. Porque todo dia dá medo. Dá medo. Mas uma hora vai, não é? Leandro, está preparado para a adolescência do Samuel e do Mateus? Está preparado? E o Dom? Já pensou o Dom chegando na faculdade? Daí tem um professor que um dia é homem e outro dia é mulher. E no outro dia é homem de novo. Daí no outro dia namora um homem, no outro dia namora uma mulher. No outro dia chega com uma cabra. Não sei o que nos aguarda, cara.
E estabelece padrão de conhecimento para os teus filhos. Laura, onde é que vamos achar um homem de Deus para casar? Hein? Onde é que vamos achar? Vamos ter que cavar para desenterrar. Porque o homem de Deus é de Deus na igreja, né? Mas no carro, quando ele vai te largar em casa, ele fica procurando outras coisas. Sabe o que acontece? Esse é o resultado de um mundo em rebelião contra Deus. E principal, uma igreja que se mistura com esse mundo. E nós? O que nos resta fazer? Estava conversando com a tia Jaque esses dias lá em casa. E ela ali limpando. E pobre dos móveis, porque quando ela começa a ficar nervosa, ela taca a vassoura lá e outra aqui. E ela, eu não sei, por causa que eu faço isso. E aí não vão... Maurício. E aí a mãe já está assim, que a mãe começa a ficar nervosa, o cabelo vai ficando para todos os lados, assim, né? Tava com o cabelo em pé, né, de Clóvis? E nós chegando, já que nós estávamos aquele dia, não me lembro onde é que eu estava. Aí, a pergunta que não queria calar é a seguinte: o que eu faço com esse problema que eu tenho? Tipo agora isso aqui, entendeu? O Felipe me trouxe uma solução. O que eu faço com esse problema que eu tenho? Morena, quantos anos de igreja? 50 anos de igreja. Todos os problemas da senhora foram resolvidos? Não dá bola, não dá bola. Que bom. Pegar aquilo ali é muito difícil ou não? Não? E se eu cantar, é melhor até que ninguém ouça. 50 anos de igreja, os problemas não foram resolvidos. Alguns até melhoraram, né, irmão? De vez em quando. Marcelo, algumas coisas vão se ajustando no meio da caminhada. Mas a verdade da verdade, povo. Tomás, a verdade da verdade é que tudo está na forma com que a gente vai enxergar o que está acontecendo. Eu digo para vocês que vão continuar dizendo para vocês que a melhor coisa que vocês têm que fazer é vender droga. Vão continuar dizendo isso para vocês. Vão continuar te dizendo, Dudu, que loucura é essa? Casamento é para louco. Vai chegar lá na Gerdau para dizer o seguinte: não, eu vou começar a namorar só quando eu quiser casar mesmo. Os caras vão dizer assim, pá, ou uma ou outra, né? Ou ele ou é louco. Não é? Não é, é fácil chegar lá e contar o que tu acredita? Claro que não. Felipe casou ano passado. A Nath está lá com as crianças, né? Ele sofreu a mesma coisa que eu sofri há 5 anos atrás. Diz que vai casar, as pessoas dizem o quê? Pra quê? Estava indo tão bem. Quer ver? Vai casar para se separar. Por que eu estou falando tudo isso, cara? A gente vive em um mundo em rebelião contra Deus. A rebelião contra Deus faz as pessoas sofrerem. O tempo todo sofrendo. O tempo todo sofrendo. O Nico esteve aqui ontem, botando um ventilador lá para nós. E ele estava me contando que ele perdeu um amigo em um acidente de trânsito. E aí ele falando, pois é, um acidente de moto. Sabe o que o cara fez? Ele ultrapassou pela direita. Bateu num carro, caiu, passou um caminhão por cima dele e da namorada. Nós vivemos em um mundo onde as regras servem para não ser seguidas.
Aonde as pessoas pensam que o que mais importa, Brian, é a gente conseguir esconder que a gente faz algo errado. Se eu te perguntar, se tu usa cinto de segurança cada vez que tu entra no carro, se o teu carro é que nem o meu, que é de crente, que fica gritando enquanto o cara não bota o cinto, você até usa. Mas se não, tu pensa assim, não, isso aqui tem película, ninguém vai ver. Porque o que importa é que ninguém saiba que eu descumpro as regras. Sabe quando é que a gente se arrepende, via de regra, Brenda? Sabe quando é que a gente se arrepende, via de regra? Tio Clóvis. Porque serve para os pequenos e para os mais velhos. A gente se arrepende quando alguém descobre o que a gente faz de errado. Quer ver o cara tá traindo a namorada, a mulher? Aí ela se descobre. Aí o cara se arrepende. Cara de pau. Porque a gente vive num mundo aonde, quando começa a estourar, eu começo a ver que estava errado. Quando o meu filho começa a fazer isso ou aquilo, eu vejo que eu errei na hora que eu casei e arrumei aquele homem que era um traste. Mas na hora de pensar que o que eu preciso agora é salvar minha família, é dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, o que eu faço? Aí eu prefiro achar um culpado. E sabe quem é o culpado? Aquele que está dizendo que eu estou errado. Aquele que está dizendo que eu estou errado é o pior de todos. Porque se eu estou saindo escondido com alguém, e alguém chega no culto e diz assim que isso é pecado, quem é que falou para o pastor, desgraçado? Está me dando indireta hoje. Precisa de direta para falar contigo, meu irmão. O que é pecado e pronto. Vai dar errado e pronto. E sabe por que eu estou falando isso para ti? Não é porque eu sou insuportável. Eu estou falando isso para ti porque vai dar problema. Vai dar problema. Se toda pessoa que cometesse uma irregularidade no trânsito morresse, eu tenho certeza que ninguém mais fazia nada errado. Se cada pecado que tu cometesse, tu morresse na hora, tu não ia fazer mais nenhum. Mas a gente se prevalece da misericórdia de Deus, Mário. Se prevalece da misericórdia de Deus. A gente faz tudo invertido. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Como é que você cria os seus filhos? Você ensina ele que tem que escovar o dente? Ensina, né? Não ensina? Devia, irmão. Tem que escovar o dente. Os gurizinhos, né? Tem que levantar a tampa do vaso. Tem que balançar 3 vezes. A mãe só faz assim. Eu não acredito que está falando isso. A gente não ensina os filhos. Não tem que ensinar. Tem que pedir com licença. Não abra a geladeira na casa dos outros. Não fica escutando as conversas dos adultos. A mãe me falava isso todo dia. Ô, coisa braba isso. Porque as conversas dos adultos eram muito melhor. Eu ficava no mercado assim, ó, escorado no carrinho, escutando e pensando assim, meu Deus, como é que o pai tem tanta coisa para falar? Ele encontra um e fala. Encontra outro e fala. Isso meu pai era quieto. Imagina essa criança dentro de um salão de beleza. Hã? Eu ficava andando de um lado para o outro assim, ó. Era um prato cheio. Mas a gente aprendia. E quando eu fazia errado, minha mãe levava para trás de uma porta e me ensinava a palavra de Deus. Né, mãe? E ela diz que até hoje ela me ensina do mesmo jeito, se precisar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente faz tudo errado. A gente ouve tudo o que tem que fazer. Mas quando a gente cresce, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: estou louco para fazer 18 anos. Para quê? Para quê? Para que eu tenho que fazer 18 anos? Para não precisar obedecer mais ninguém. Para fazer tudo ao contrário do que eu fazia antes. Só que hoje em dia, 18 anos, não ter 18 anos, tanto faz. Eu quero é poder ter coragem de peitar o meu pai e a minha mãe e fazer tudo invertido. Por isso eu digo para você que tem filhos pequenos e ainda vai ter. Não esqueça, você precisa de Deus. Porque vai chegar um momento em que Ele vai olhar para você e vai dizer: ah, mãe, tu não me entende. E aí Ele vai olhar para a volta dele e vai ver: esses que estão aqui na minha volta são os que me entendem.
Porque filho pensa que o pai nunca foi da idade dele. Né? E eu tô ficando velho, porque olha o papo que eu tô falando hoje. Meu Deus do céu. E sabe o que acontece? Ele olha para quem está na volta dele. E o que essas pessoas disserem para ele vai ser o que ele vai fazer. E aí você ensinou muito bem os teus filhos. Mas você não dava bola dele ficar em casa jogando videogame enquanto você ia para a igreja. Você ficou ofendida porque o pastor disse que tinha que levar as crianças para a escolinha. E aí você começou a não ir mais na igreja depois que teve filho. Daí com 15 anos tu obrigava ele aí, fazia negócio com ele. Ele ia no culto domingo e para você deixar ele ir para o centro no sábado. Baita ideia, irmão. Baita ideia. Deu bem certo, né? Deu ou não deu? Deu depois que ele tinha 20 anos, se quebrou usando droga, traído pela namorada, com 2 filhos perdidos, aí ele voltou para a igreja. Parabéns, essa é a sua história. A minha é bem parecida, só não tive os 2 filhos. A igreja se misturou com o mundo. Se misturou. As coisas que acontecem aqui dentro. Vó. Aqui, vó. Estou aqui, ó. Aqui. As coisas que acontecem aqui dentro são muito parecidas com as coisas que aconteciam lá na época da senhora na Assembleia de Deus. Porque a novidade de igreja se misturar com o mundo, isso aqui Paulo escreveu perto do ano 58, depois de Cristo. Nós estamos em 2019. A gente só foi evoluindo, mas já acontecia lá. E o que eu preciso que vocês entendam hoje, povo de Deus? É que existe um povo, sim. Existe um povo. Existe um povo que entendeu isso. Aquele povo de Corinto, eles se ligaram. Por quê? Porque deram uma paulada neles. Apresentaram uma carta dizendo assim, ó, vocês estão errados. A vida que vocês levam vai tornar tudo um sofrimento. Ou você não abriu o Facebook, ou você não ligou a televisão essa semana. Me diga, se o teu filho estivesse na escola lá em... Onde é que é? Suzano, né? Se o teu filho estivesse lá naquela escola em Suzano, tocava ministro de louvor na igreja. Pregador dos jovens, mas estava lá, na quadra, porque estava no colégio. Entra um maluco lá e mata ele. O que você ia pensar? O que você ia pensar? O que ia acontecer com você e a sua fé? Se nós estivéssemos aqui hoje orando e entrasse um maluco, a mesquita é que são de qual? Muçulmano. Entrou um maluco lá, na igreja dos caras, e matou todo mundo na Nova Zelândia. Por que não pode entrar um maluco aqui e nos matar, hoje? Não, porque eles são muçulmanos, nós somos protegidos. Perguntaram para Jesus algo parecido. E ele disse, olha, o que aconteceu com esses é a mesma coisa que acontece com aqueles que caem quando estão consertando uma torre por aí. O que você ia pensar? O que você ia pensar se a tua filha fosse estuprada? Voltando do culto de jovens, no sábado. O que você ia pensar? Poxa, Maurício, hoje está pesado. Eu disse, me desculpe, irmão. O mundo é pesado. O mundo é pesado. O que você ia fazer? Hein? Aí o cara fica nervoso por causa que a namorada botou uma guampa. Acontece também, é brabo, já passei por essa. O cara fica nervoso porque está na igreja e está solteiro. O cara fica nervoso porque está desempregado. O cara fica nervoso porque, sei lá, cara, quebrou o pé jogando futebol. Vida, minha vida é uma desgraça. Ei, o mundo é uma desgraça. Uma vez eu quebrei o pé de um cara jogando futebol, de ruim.
Ele passou por mim 2 vezes. Eu sou meio brabo, né? Tava com uma chuteira branca da Topper, que a mãe tinha me comprado. Branca da Topper, não era branca, ela era preta, mas tinha sola branca, porque naquela época não existia chuteira branca. Mas o bacana era eu, o Roberto Carlos e mais uns 2 caras que tinham chuteira com a sola branca. O cara ia caminhando e ficava aquela sola branca assim aparecendo. Fui jogar no campinho, lá do SESI, SESI não, ali da frente da Câmara de Vereadores ali, que agora tá bonito, todo cercado, antes era um barro. Choveu, tava deslizando e eu desfilando de chuteira, mano, velho. O cara passou 2 vezes, na terceira eu disse, não, agora tu vai ver. E vim com toda a força e dei no meio do tornozelo dele, quebrei o tornozelo dele, de ruim. Hoje o cara é meu amigo, canta na igreja aí. É cunhado do Dan, o Davi. Pergunta para ele se não é verdade. Cunhado do Dan. Eu também, Mateus. Pergunta para ele se não é verdade. Quebrei o tornozelo, porque eu queria derrubar ele. Sabe por quê, Thomas? Porque as pessoas são ruins. Quando alguém te tira para bobo, tu quer bater. Quando alguém te machuca, tu quer machucar. Quando as coisas dão errado, tu quer se queixar. É assim que o mundo anda. Se alguém te trai, tu quer que a pessoa morra. Se o teu filho desobedece, tu quer que ele se quebre. Se a pessoa sai da igreja, o pastor quer mais é que ela volte, em nome de Jesus. Mas, né, a ovelhinha às vezes tem que quebrar a perna para voltar. Não, tô falando isso. Porque o mundo é ruim, cara. A gente está dentro de uma realidade que dá tudo errado. Só que o que acontece com nós? Nós temos o quê? Dentro de nós o quê? O Felipe falou ontem e hoje cantou a música. Aqueles que decidem por Cristo, aqueles que entram e começam a vivenciar uma experiência com Deus, eles têm dentro de si, dentro do seu coração, algo que os convence de que eles estão errados. Porque nós, ao natural, a gente vive no mundo pensando que tem que viver o que tem que ser vivido. A gente chega lá e pensa que eu tenho que dançar a música que está tocando. Eu tenho que dançar a música que está tocando, não importa. Não importa o que vai acontecer. Se hoje é funk, eu desço até o chão. Se amanhã é sertanejo, eu boto a bermuda para dentro das calças, aliás, a camisa para dentro das calças e choro cantando a sofrência e conforme for eu vou andando. Se hoje o negócio é sexo antes do casamento, leva para casa e faz o que quiser, depois troca por outra quando ficar ruim, né? Eu faço isso, se amanhã tiver que ficar com um homem, também fica, não tem problema. Se depois de amanhã for um camelo, uma cabrita, eu não sei onde é que a gente vai parar. E eu vou andando conforme o mundo me leva. Irmão Adalto, o senhor imaginou que o troço ia virar o que virou? O senhor imaginava que ia chegar nisso? Pelo amor de Deus. Eu não vou me aguentar, eu vou falar. Tem um tempinho para uma história absurda. Conheço um homem profissional formado. E o cara, presta atenção nessa história, cruzado. O negócio é cabuloso. Aqui, ó. Aí, mostrei até a foto para alguns. Camarada, descobriu que a sua namorada, noiva, começou a gostar de mulher. Até aí a história é normal. Mas sabe o que ele fez? Ele resolveu virar mulher. Ele virou mulher. Irmão Adalto, virou mulher. O homem era homem, mas a mulher dele queria saber de mulher e não de homem mais. E ele resolveu ser mulher a partir de então. Fez a barba com laser, botou as coisas que tinha para botar. Tem umas coisas lá que até agora não se descobriu se tirou ou se não tirou. Mas agora ele é mulher, mudou até de nome. Mudou até de nome. Onde é que nós vamos parar? Isso aí no Acre não tem isso aí. Não. Quando chegar isso aí lá no Acre, imagina o que nós vamos estar fazendo aqui, irmão. Chegou assim, deve ter. Sabe por quê? Porque o mundo é mundo. Tia Jaque. Onde é que nós vamos parar, irmão Adalto? Onde é que nós vamos parar? Estou chamando ele de Adalto, ele não é Adalto, é Odones. Adalto é o outro. Desculpa, irmão Odones. Odones. Onde é que nós vamos parar, Brian? Imagina que quando tu tiver 20 anos,
A coisa maneira é ser o homem ser mulher e a mulher ser homem. E aí, para tu ser maneirão, tu tem que virar mulher. Eu não tenho problema com quem tem Cartier, não tem um problema. Pode vir aqui do jeito que tiver, nós vamos tratar com todo amor e todo carinho. Mas agora cá para nós, a coisa tá de cabeça para baixo ou não tá, irmão? Os caras estão matando todo mundo. E sabe o que nós estamos fazendo como crente? Assistindo. A gente está assistindo a desgraça dos outros. Posso te dizer outra coisa? Nós não temos muito o que fazer, a não ser assistir. Mas o que você pensa quando você assiste isso? Que as pessoas merecem passar por tudo isso? Porque existe um julgamento de Deus. As pessoas têm mais é que sofrer mesmo. Em Cristo a gente entende as coisas de uma forma diferente. Paulo está dizendo para essa igreja o seguinte: eu aprendi com Cristo o sofrimento desse mundo. Olha para mim aqui, irmão. Eu aprendi com Cristo o sofrimento desse mundo. E eu estou sofrendo o sofrimento desse mundo para que as pessoas conheçam o Cristo. E quando as pessoas começam a sofrer nesse mundo, para que outras pessoas também conheçam a Cristo, começa a fazer sentido aquilo que Deus faz em nós. Quando nós olhamos para tudo isso que está acontecendo, isso deve provocar dentro de nós, sim, um sentimento de tristeza. Eu não sei o que você pensa, irmão. Hoje mesmo, eu ouvi muitas histórias ruins de pessoas que estão bem próximas de nós. Eu fiquei profundamente chateado. A Dê estava cantando aquela música ali, que é uma música animadinha, né, do Pai, te vejo, Pai, né, bacana, um reguezinho. E eu estava esvaído chorando. Sabe por quê? Não porque eu quero aparecer, cara. Até porque, sinceramente, eu não dou bola para nada disso aí. Sabe o que acontece? Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão procurando alguém que as abraça? Quantas pessoas estão andando por aí? Cara, é o seguinte: se é isso que o mundo está oferecendo, que vai me dar um abraço, eu me abraço nisso mesmo. Se o que eu preciso é entender e entrar na internet e ouvir um monte de maluco que diz que tem que entrar no colégio e matar todo mundo, eu vou nesse abraço mesmo. E eu vou matar todo mundo. Depois eu dou um tiro na cabeça, sei lá, vou de machadinha, vou de marreta, vou do que tiver. Porque é isso, eu estou procurando, eu estou perdido. Eu estou perdido. O mundo é perdido. Você lembra daquela mulher que Jesus encontrou no poço? Lembra? Jesus encontrou aquela mulher no poço e Jesus disse para ela: mulher, por que o teu marido não está fazendo isso? Não foi assim? Para você? Por que o teu marido não está fazendo isso? Ela disse: eu não tenho marido. Eu disse: tu não tem um, porque tu já teve 5. Ai, que vontade de mandar tu cutucar o irmão que está do teu lado. Tremendo. Se naquela época a bagunça já era grande, irmão, eu quero te perguntar, tu estava ou não estava perdido na hora que tu casou? Estava ou não estava perdido na hora que casou? A maioria de nós começa os relacionamentos e uma vida sexual e se descobrindo como homem, como mulher, com 13, 14, 15 anos. Passaram por essa experiência num momento em que não sabia nada da vida. E aí chega o pastor e diz na igreja que tem que casar virgem, você acha um absurdo. Mas as maiores burradas que você fez foi nessa idade. Depois acha que o problema é os filhos. Pense! Pense! Existe uma carta que Paulo escreveu dizendo isso. Gurizadinha. Dizendo o seguinte, que se vocês não decidirem por viver de outra forma, vocês não vão durar até os 25 anos. Ou vão estar mortos ou vão estar presos. Eu preciso dizer isso para vocês. Ah, Maurício, tu pegou pesado com eles. Não, tem que ver o que eu faço de manhã com eles. Pergunto, é verdade ou é mentira? Eles estão dizendo que é verdade. É eu dizer para você que está solteiro aí, com 20 e poucos, quase 30,
que se você não encontrar um homem ou uma mulher de Deus para você, a tendência é você passar o resto da sua vida tendo problemas. Mas se você encontrar alguém de Deus, você vai continuar tendo problemas. Mas a outra pessoa vai estar disposta a enfrentar os teus problemas também. Porque não existe ninguém perfeito porque é da igreja. Mas existem pessoas que entendem que esse mundo está condenado. Esse mundo, todo mundo sofre. Só que eu enxergo esse mundo pensando o seguinte: aquelas crianças na escola morreram com um motivo. Aqueles muçulmanos na mesquita morreram com um motivo. A vereadora morreu com um motivo. O Bernardo morreu com um motivo. Não só morreu, mas passou por toda a tortura que ele passou durante a vida com um motivo. Que você entendesse, que todos nós entendêssemos, que esse mundo depende de Deus. Porque sem Deus, é isso que acontece. É isso que acontece. Aí as coisas estão difíceis. Você não sabe se vai trabalhar ou se fica em casa cuidando dos filhos. Vou contratar alguém para cuidar do meu filho, mas que maluco que vai chegar aqui em casa? Eu não sei. Mas se eu não trabalhar, eu não consigo pagar os estudos e as coisas que ele precisa aí, o que eu faço? Eu não sei. Eu não sei se eu boto meu filho no DK lá na igreja, porque eu não sei se ele devia conviver. Ah, mas eu quero ir para a igreja, mas poxa, o meu marido não vem, aí eu não sei se eu devo deixar ele em casa, eu não sei o que ele vai estar fazendo lá. Ah, mas a minha esposa, ela é de outra religião, e agora eu quero conhecer, mas eu não sei agora, eu tenho que me posicionar. Ah, eu fui na igreja lá do fulano, ele me disse que o meu problema é que tinha um trabalho que foi feito para mim. Eu disse assim, meu irmão, esses dias eu assisti um programa de televisão, me aguentei assistir um homem que fala num canal maluco desses aqui de Porto Alegre. E eu nunca vi tanto trabalho feito para tanta gente. E ele dizia assim, procura nossos... Tem que ver a mansão do homem. Um homem bacana, bonito, com uma dentadura assim, daquelas furiosas, de jogador de futebol. Eu disse, que tal, rapaz? Parece até aqueles pastores das igrejas também. Que todo mundo tem um problema que se resolve nas mãos desse homem poderoso. E eu digo para você, o problema desse mundo não vai se resolver. Mas o teu problema, a tua vida, vai ser entregue nas mãos de Cristo. A tua vida vai ser transformada, porque tu quer entregar ela para alguém. Os problemas desse mundo vão continuar interferindo na tua história. Tu vai continuar dependendo de Deus para não perder o teu casamento, o teu emprego, o teu filho. E essas pessoas que estão na volta vão fazer o que elas tiverem que fazer. Posso dizer para você, não pense, irmão, que a tua esposa vai trabalhar e não vai ter um monte de gente assediando ela. Vai! Ah, não, mas ela nem usa saia curta. Eu disse, eu sei. Ah, não, mas não pense que o teu marido vai trabalhar e não vai ter um monte de mulher. Ah, não, mas ele trabalha só no meio de homem. Vai ter um homem, então, que vai fazer isso. Não pense que você é blindado. Você não é. Mas agora, se você conhece a verdade, existe um centro de decisões na tua vida, do qual está baseado em Cristo. Existe dentro de você o Espírito Santo de Deus que vai te convencer do que é correto, do que é justo, do que é a verdade e do que é pecado. E você ainda vai fazer aquilo que você quiser. O teu marido ainda vai fazer aquilo que ele quiser. Os teus filhos vão escolher aquilo que eles quiserem. Mas quando a gente conhece a verdade, o sofrimento de um filho que resolveu ir para as drogas, de uma mãe que dobra o seu joelho e confia em Deus, não é o mesmo do que aquela que passa a noite correndo atrás dele. Não é o mesmo. O filho que morre nas mãos de um bandido, a mãe que perde, o pai que perde, não sofre a mesma coisa do que aquela que não tem mais esperança. Aquele que está aqui hoje e está cheio de problema, eu quero dizer para você, irmão, Jesus não veio para resolver o problema do mundo. Ele veio para mudar quem você é.
e como você reage a esse mundo. Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi a sofrer e dividir com Cristo esses sofrimentos, mas a mesma ajuda, o mesmo consolo que veio sobre Cristo no último dia da sua vida, veio sobre a minha vida também. E esse consolo é o que eu preciso. Consolo é aquilo que a gente pede para as pessoas que perdem alguém. Consolo é aquilo que nos faz entender o sofrimento. Você já perdeu alguém importante na sua vida? Eu perdi o ano passado meu pai. E eu entendi o que é ser consolado pelo Espírito. O meu problema não se resolveu, mas eu aprendi a sofrer. O Espírito Santo de Deus nos faz entender o sofrimento desse mundo. Aprender a sofrer o sofrimento desse mundo. Mantendo uma esperança de que, poxa, eu estou aqui. O que Deus fez na minha vida vai fazer com meu filho também. Ele vai continuar. Ele vai... Como é que é o nome dele mesmo? Joaquim, que nome lindo. O Joaquim vai crescer. Ele vai ter decisões. Ele vai acertar e vai errar. Mas se vocês acreditarem, a mesma coisa que um dia chegou na vida de vocês, vai chegar na vida dele. E um dia vai brotar no nosso coração o desejo de não mais viver como a gente vivia. E dizer não para as coisas desse mundo. E aí que eu me questiono, quem é louco? Se sou eu que não faço o que o mundo faz, ou se é o mundo que está fazendo o que está fazendo? Eu não sei se o mundo está louco, ou quem está louco sou eu que vou na contramão. E eu queria muito que aqueles que aqui estão hoje, assim como o povo da igreja de Corinto, aproveite a dureza da palavra para procurar dentro de si motivos para se arrepender. E quando isso acontecer, nós vamos aprender a sofrer. E vamos usar esse sofrimento para apontar para aquele que é a esperança. É para isso que a gente está aqui, irmão. A igreja de Cristo, ela aponta para a esperança. Se você quiser sobreviver nesse mundo, você precisa entender que você não precisa ir para a direita ou para a esquerda só. Ou eu vou ser pedreiro, ou eu vou vender pedra. Não. Eu vou ser um grande homem. Vou ter uma grande família. E vou criar os meus filhos. Porque eu não quero para mim o que esse mundo me ofereceu. Eu quero dar uma nova história para minha casa. Eu quero ajudar minha mãe a superar os erros que ela cometeu. E eu vou ensinar ela a sofrer as consequências dos seus atos. Posso dizer, a igreja está precisando ser um pouco mais sensível e menos imediatista. Sabe o que é imediatismo? É dizer o seguinte, ó, você tem que ir na igreja para você parar de passar por isso. Não, você tem que ir na igreja. Tem. Onde as pessoas vão te abraçar e vão sofrer junto com você. E você vai entender o que é que Jesus sofreu por nós. E eu acredito que o Espírito que há em nós, que nos mantém de pé e nos dá coragem, é o que vai fazer com que as vidas se transformem. E a gente sobreviva até o último dia. Sobreviver nesse mundo é o que a gente precisa. E quando a gente estiver perdido, a gente olha para cima e saiba que tem um pai assim, ó. E saiba que tem um pai. Os braços abertos assim. É por aqui. Continua. Continua, mano. Pode vir. Não, vai passar por isso aí. Vem. E aí, ele não é ele lá na cruz que está te dizendo isso. É o Espírito que está dentro de ti dizendo assim, vai, é assim. Tu vai ver as pessoas caindo na tua volta, tu vai ver. Tu vai ver o teu filho se perdendo por aqui, o teu pai não vai te dizer que não, teu pai vai te bater, vai te humilhar. Vai sim, o mundo vai dizer que não, tu vai se desempregar, as pessoas vão colocar a culpa que não é tua, mas vem, porque é assim, esse foi o caminho que eu trilhei. Esse é o caminho. Esse foi o caminho que eu trilhei. Porque toda dor desse mundo eu sofri. E quem quer viver em mim não consegue passar por esse mundo sem sofrer. Nem sempre é a tua dor, mas é a dor daquelas mães que estão lá. Quem é pai e mãe sabe
que quando o filho está sofrendo, de arrancar o coração. Quem é filho também sabe o quanto o pai sofre. E eu gostaria que vocês fossem bons filhos de um Deus que está lá em cima, mas está aí dentro também. Se você sabe que um pai sofre quando você faz algo errado, lembre, existe um pai que está sofrendo, mas traçou um caminho para você. Nós vamos passar. Eu acredito. Se você acredita, te convido para vir comigo nesse caminho. Amém? Fica de pé em teu lugar, então. Eu era, diminua e que tu cresças mais em mim. Identidade